Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês em mais uma live do ICO Series. Já, para aqueles que não conhecem, eu vou falar um pouquinho do que é o ICO. E para aqueles que também não me conhecem, eu sou Irene Azevedo. Hoje eu estou responsável pela prática de ICO, que eu já vou explicar, da LHH no Brasil. E antes da gente começar, eu queria falar só muito pouco sobre a LHH. E para falar sobre ela, eu vou falar do nosso propósito, que é encontrar e oferecer soluções para que pessoas e organizações prosperem num mundo de constante transformação. Já é o nosso propósito há muito tempo, só que nunca foi tão atual. E para que a gente cumpra este propósito, a gente trabalha em 4 pilares, né? Um pilar que é o de renew, então, onde você tem soluções que fazem upskilling e reskilling dos colaboradores. Você tem a parte do reach, para que as pessoas realmente possam alcançar o seu melhor potencial com soluções de assessment e de desenvolvimento de talentos. Você tem o review, que é a parte de assessment, então, revelando os talentos, e a parte de refresh, de reposicionamento de carreira, com as soluções de transição de carreira. E, nesse pilar do refresh, a gente tem soluções de carreira para diversos níveis e uma solução específica com todo um desenho especial e customizado para C-Level, que é chamada ICO, International Center for Executive Office. Bom, então, antes da gente começar a fazer a apresentação dos nossos queridos amigos que hoje estão aqui, né, nesse bate-papo, eu queria só falar algumas coisas, explicando um pouquinho como vai ser a dinâmica. Vocês podem fazer perguntas pelo chat, vai ser ótimo, podem fazer. Infelizmente, o Rafa até botou essa mensagem. Às vezes não dá tempo de fazer todas as perguntas, mas vocês podem contatar os palestrantes até via LinkedIn, e eles estão à disposição de vocês para responder aquilo que não foi respondido. E mesmo quando a gente, mais tarde, fizer a gravação, as pessoas que assim quiserem fazer algumas perguntas também podem se dirigir a eles via LinkedIn. Muito bem. Hoje, eu estou aqui com 2 grandes amigos. Hoje eu estava relembrando, eu conheço o João há muitos anos, e se hoje eu estou na minha carreira de recursos humanos em consultoria, eu devo a ele, né? Que foi o meu primeiro contratante dos meus serviços em Hunting. Então, sou muito grata. É um prazer, isso tem mais de 20 anos, é um prazer imenso. E estou aqui também com o Alexandre, e eu vou querer que eles se apresentem. Eu não quero falar sobre eles, eu quero que eles mesmos se apresentem. Então, obrigado, Irene, obrigado ao time da Lee Hatch aqui por convidar-nos. É um prazer estar com você, Alexandre. Prazer estar com todos vocês. Então, a gente tem alguns pontos que nós gostaríamos de comentar aqui com vocês, mas sempre tem a discussão, né, Irene, de como é que a gente chega, né? Como é que o Alexandre e eu chegamos aonde nós estamos. Então, talvez a gente consiga falar sobre os desafios atuais, depois falar um pouquinho de carreira, um pouquinho de oportunidade, e aí a gente vai monitorando as perguntas no chat para a gente falar sobre isso. Para os que entraram aqui e se lembram do nosso tempo, foram inclusive contratados por Irene nas vidas anteriores dela, o meu último serviço, meu último trabalho no Brasil, eu tinha toda a área de software da IBM Brasil. Isso aí, em 99, que era um business de mais ou menos $500 milhão, umas 500 pessoas. Em 99, eu saí do Brasil, vim aqui para Nova York, eu estou em Nova York já desde o ano 2000, e gerenciei vários negócios globais. Então, eu tive a felicidade aí com a IBM, com a NCR, com a Oracle, de gerenciar 7 diferentes businesses que são acima de $1 bilhão nos últimos 20 anos. Viajei muito, que é uma coisa boa e uma coisa ruim, a gente estava falando sobre isso antes.
que a família reclama muito, então, se vocês quiserem falar sobre isso também, a gente pode falar depois. E hoje eu tenho os maiores clientes da América do Norte para a Oracle, então tem um business aí de 5 bilhões de dólares e com todos os negócios da Oracle com esses clientes, que é basicamente 35% da empresa aqui. E a gente vai falar um pouco depois sobre qual foi o impacto nos nossos clientes, nos nossos negócios. Os meus clientes são globais, então nós tivemos impacto, tinha muito negócio na Europa, na Ásia, na América Latina com algum desses clientes. Eu posso comentar como é que a gente lidou com isso com as nossas pessoas aqui e também com os clientes americanos participando fora do Brasil, que eu sei que é uma experiência um pouco diferente, ou talvez muito diferente, a que vocês tenham aí. Então, obrigado novamente aqui. De novo, essa live é para vocês, né? Então, vocês façam perguntas. Quem está pegando o replay, pode mandar mensagem no LinkedIn, a gente vai responder, vai entrar em contato. Obrigado de novo, Irene, pelo convite. Obrigada, João. Alexandre, querido. Muito bem. Mais uma vez, obrigado, Irene, pelo convite. Bom estar aqui com vocês, da LHH. João, muito prazer conhecê-lo também. Não é? E a minha experiência é toda na indústria química. Não é? Tenho mais de 30 anos na indústria química, trabalhei em grandes grupos, como a Rhodia, como a Ingevity, estou na Exxon hoje, que é uma empresa que tem mais de 100 anos, foi criada por um pesquisador chamado Gayle Borden Jr., e por que eu falei esse nome Borden? Porque o primeiro nome da empresa foi Borden. E Borden, porque fazíamos leite condensado, Borden Milk. Né? O nome do leite condensado foi dado justamente pelo nosso criador, que descobriu que havia um componente no leite que fazia adesivos, e aí criou-se uma química, a partir de desse princípio, que diversificou-se, e hoje nós fabricamos componentes químicos, resinas, compósitos, para múltiplos mercados. Eu diria que no Brasil, o mais próximo que temos de nós seriam os painéis de madeira, de MDF, MDP, que estão presentes em todas as casas. Fazemos também matéria-prima para pás de energia eólica, fazemos matéria-prima para tintas, oil and gas, para o setor automotivo. Então, tem uma vasta aplicação. Temos 3 unidades aqui na América Latina, temos 60 unidades de produção no mundo, faturamos 2,5 bilhões de dólares, com 2.500 empregados. E eu sou responsável pela organização aqui na América Latina. Muito bem. Muito obrigada. Só lembrando, né, essa live é para a gente mostrar que diferentes segmentos passam, né, por essa situação de maneiras diferentes. E aí, hoje, a gente vai ter a oportunidade de ver realidades diferentes passando também por problemas iguais, mas as reações, ou problemas diferentes, mas as reações e as situações elas são completamente diferentes, porque as realidades realmente são diferentes. Então, eu acho rico, eu sempre trago segmentos muito distintos e, às vezes, tem pontos de contatos e muitas diferenças também. Muito bem. Então, hoje o tema, né, da nossa live é navegando, né, em ambientes de extrema incerteza. Então, a minha pergunta para vocês é: como é que é liderar, planejar e navegar para vocês nesse momento de tremenda incerteza que todos nós estamos passando? Eu vou começar com, talvez, o impacto mais importante que a gente viu, Irene, foi a incerteza nas empresas, não só na nossa, na minha, mas nos nossos clientes, do que iria acontecer depois da pandemia. Então, nós, no começo, não entendíamos o que estava acontecendo. Em fevereiro, em março, há um ano atrás, nós não sabíamos o que estava acontecendo. E a primeira reação foi uma reação de para tudo, né? Então, foi uma reação de todo mundo ficou assustado, as empresas decidiram, no momento inicial, não houve demissões aqui, mas houve uma parada total de viagem, todo mundo foi muito à risca o ponto do lockdown, de ninguém
ter contato com ninguém. A parte da máscara ficou um pouco em aberto no começo, mas a parte do negócio foi para todo mundo a segurança do empregado, a segurança do parceiro, a segurança do cliente. Não vamos nos reunir mais. E a preocupação foi para como nós ficávamos do ponto de vista de planejamento. Todo mundo imaginou que o negócio iria, na verdade, deteriorar nos próximos meses, mas ninguém se preocupou com isso no primeiro momento. Nos primeiros meses, 1 ou 2 meses da operação na pandemia, nós percebemos que, na verdade, o negócio não deteriorou. Então, houve uma reversão de frear para, na verdade, soltar, né? Vamos continuar fazendo negócio como estava acontecendo antes, considerando que as indústrias eram muito diferentes, né? Então, eu tenho, por exemplo, clientes na parte de transporte aéreo, as empresas de turismo, que ficaram completamente paradas, e outras que ficaram muito aceleradas. Então, no momento inicial, foi como é manter esse planejamento de longo prazo, considerando que a gente teve uma parada, e é começar a mover recursos de indústrias, né? Então, se é o hospitality, a parte de entretenimento, a parte de viagens está parada, como é que a gente usa esses recursos em outro lado da empresa e mantivemos o planejamento de longo prazo. Então, uma das coisas que eu comentei antes, o pessoal aqui com o Alexandre e a Irene, é que aqui a gente implementou um susto muito rápido na população e nas empresas e tomou as medidas de precaução para que o negócio continuasse funcionando. E aí o negócio continuou funcionando. A gente ficou até impressionado, mas a maior parte dos negócios que eram passíveis de serem feitos digitalmente, como a gente está fazendo hoje, continuaram funcionando. Eu viajava, por exemplo, uma vez por semana, toda semana, nos últimos 20 anos. E eu brinco um pouco com isso, que agora com a pandemia, eu vou de uma cidade para uma cidade com 2 cliques, né? Eu saio e entro numa reunião virtual e eu consigo economizar 5, 10, 20 horas de viagem com isso tudo. Então, nosso approach para abordagem, para o planejamento, foi manter o planejamento de longo prazo e mover os investimentos dos setores das indústrias que estavam um pouco mais atrás para as indústrias. Há indústrias muito aquecidas, como a área química, e aí a gente teve um balanceamento de recursos e, no final, a gente vai comentar um pouquinho mais como as pessoas se comportaram com essa situação toda em 5 minutos aí. Eu acho que, na média, as empresas se comportaram muito bem aqui. Então, o governo também colaborou muito com a parte de incentivo fiscal, injeção de incentivo no mercado. Isso tudo ajudou muito as empresas manterem os planos estratégicos que nós tínhamos para 3, para 5 anos. Fora a parte de turismo, eu acho que todas as empresas ainda continuaram com os planos que nós tínhamos antes. Bom, e aí, Alexandre? Eu acho que, primeira coisa, na nossa empresa aconteceu um clássico do Brasil que todos passaram por isso, né? No momento em que foi constatado o início da pandemia e todas as empresas resolveram interromper os trabalhos presenciais, aquele momento de movimentação das pessoas do escritório para casa foi bastante complicado aqui no Brasil, né? Para todos. Não foi eu diria, uma coisa que aconteceu só na nossa empresa. Recursos para se trabalhar em casa, como internet, né? Recursos físicos, né? Computador, dockstation, tudo isso teve que ser feito a toque de caixa e foi uma operação de guerra. Tivemos que fornecer internet para quem não tinha. Então, foi um trabalho, no início, bastante físico e desgastante. A preocupação com o mercado estava sempre presente, mas esse primeiro momento de deslocar as pessoas, mantê-las em segurança, sem entender bem o que era a pandemia, foi o primeiro desafio. As pessoas estando em casa, minimamente postadas, né, com equipamento, tudo funcionando,
nós partimos, então, para entender como elas iam se proteger e como o mercado ia reagir para que a gente dimensionasse demanda e o que tínhamos em mãos, né? Diferentemente do que o João falou, aqui no Brasil, a maioria dos setores teve uma rampa de descida muito forte no começo, porque todo mundo reagiu retraindo-se, né? Com algumas exceções, indústria ligada à higiene, Alimentação, agrobusiness, isso aí, continuou, alimentação. né? Mas os setores periféricos, todos pararam, né? E naquele momento de parada, nós temos 3 unidades de produção no Brasil, definimos por parar uma delas. Nós paramos uma unidade dela. Então, durante a pandemia, desmobilizamos uma unidade. Já foi um desafio bastante importante. Cuidar da saúde, cuidar da saída das pessoas. Os nossos mercados tiveram uma reação muito forte, de volta, muito rápida, e durante a pandemia, nós tomamos a decisão de voltar à produção. Então, nós passamos a pandemia parando uma unidade e voltando à mesma unidade. E ela voltou agora no começo do ano. Então, foram experiências bastante marcantes para nós, né? Mas sempre preocupados com manter as pessoas em segurança. E tem muito mito, né? Eu gosto de quebrar os mitos, porque tem muitas histórias fantasiosas, maravilhosas. A vida remota é legal, fizemos lives maravilhosas, celebramos, né? O João contou vários casos que ele vai contar aqui para vocês, que eu achei muito legal, mas aqui no Brasil não foi assim, né? Nós respeitamos muito a pandemia, ficamos muito assustados, focamos no trabalho, nos adaptamos, tivemos poucos casos na empresa, e nesse momento, por exemplo, que estamos explodindo de casos, a empresa está reduzindo o número de casos com empregados, com muita conscientização. Então, nós trabalhamos com os empregados para eles trabalharem com as famílias para não terem problemas, né? Então, foi um momento extremamente importante. Como nós tivemos a felicidade de estar em um mercado que a demanda não parou, nós estamos muito focados em manter os negócios andando e manter as pessoas em segurança. Então, é um balanço muito interessante. Eu tenho mais coisa para contar, Irene, mas eu vou contar durante a live. Isso, você deixa... essa oportunidade. Isso, porque agora eu vou perguntar para o João. Sim, mudou a relação humana com os clientes e com os colaboradores? E se mudou, como mudou essa relação? Esse é um ponto que nós não tínhamos a menor ideia, né? Acho que nesse parque nós estávamos juntos, né? De como seria a reação dos clientes, né? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi no dia 13 de março, nós fizemos um Zoom com a nossa CEO, com a Safra, e com os direct reports, com todo mundo que tinha grupo grande. E a primeira medida que nós tomamos é vamos fazer esse contato diário. A gente fez um Zoom diário com os nossos grupos, eu fiz com o meu grupo todo, provavelmente as primeiras 2 semanas, diário, com checkpoints com o resto dos executivos, para entender como é que as pessoas iam se entender nesse novo posicionamento. É como você tem um campo de futebol completamente diferente, com posições diferentes, e você não sabe como é que a pessoa vai jogar naquele campo, né? Então, você tem que monitorar isso. Interessante, porque as pessoas se adaptaram muito bem. Acho que a parte de infraestrutura aqui estava mais bem resolvida, internet, telefone, computador, segurança, VPN, estava muito bem resolvido. Então, nós tivemos alguns casos com clientes, nós não estivemos dentro da Oracle, mas com clientes que eles precisaram de ajuda. E aí a gente passou para um outro momento que foi muito rápido, acho que demorou umas 2 semanas, para como é que a gente faz agora o relacionamento de cliente todo por Zoom. Então, a gente já começou, todas as reuniões foram movidas para Zoom, e eu particularmente achava que, eu tenho as maiores contas aqui nos Estados Unidos, que ia ser um processo com uma perda de intimidade, né? E foi ao contrário, as pessoas ficaram mais disponíveis, ficou mais fácil marcar reunião com o executivo, com o técnico, porque ninguém está viajando. Antes da pandemia, todo mundo viajava, era difícil agendar. Aí a gente conseguiu
marcar. Eu fiz reuniões com CEOs de empresa múltiplas vezes, com que não tinha tempo antes. O pessoal não tinha agenda, tinha que estar no escritório por 15 minutos para conseguir pegar o executivo lá. E aí a gente viu que não, funciona. Então começamos a marcar esses Zooms aí, que a gente chama em inglês back-to-back, até um ponto que a gente teve que falar, para tudo, porque as pessoas estão morrendo no Zoom aqui. Então, 20, 25, 30 Zooms diretos. Começamos a falar, não, a gente tem que pensar no bem-estar. Eu tenho uma mesa aqui que sobe para eu poder trabalhar de pé, eu trabalho de pé algumas horas por dia, marcar horário para tomar café, horário para almoçar, horário para ficar com a família. Se quem tem criança pequena, aqui as crianças voltam da escola em torno das 3 horas, para você conseguir atender as crianças que acabam a escola virtual às 3 horas, porque eles têm uma demanda com os pais, né? Aí a gente passou por um outro momento que foi interessante. A gente faz em vendas, eu tenho área de vendas, muito almoço, jantar, reunião com o cliente, e nós não estávamos mais fazendo isso. Quando, a partir do primeiro, segundo mês da pandemia, um dos meus managing directors, que é o managing director da Marsh, da companhia de seguro Marsh McLean, falou, eu vou fazer uma Broadway virtual com o cliente, que a Broadway também fechou, né? É verdade. Vocês sabem, não teve. Aí ele conhecia uma artista da Broadway e ele falou, vou convidar todo o C-Level da Marsh, e nós fizemos uma sessão da Broadway virtual. Essa eu não contei ontem, né? Não contou, não sabia. E foi uma coisa assim, eu achei que ia ser um negócio meio complicado. Nossa, aí começamos a fazer, bom, o que mais que dá para fazer no Zoom, né? Então, vamos fazer um happy hour, cada um traz um vinho, a gente faz uma conversa, vamos fazer um happy hour. E aí, foi tão bem, falaram, vamos fazer wine tasting. Pegamos especialistas de vinho, começamos a fazer degustação de vinho em Zoom. Aí o pessoal falou, e se a gente mandar o vinho para o cliente? A gente pega uma caixinha, umas amostras de vinho, de cerveja também, que a gente fez isso com o pessoal da Áustria, e começamos a fazer degustação de vinho. Aí o pessoal foi louco, né? Vamos fazer mistura de drink, de martini, de caipirinha por Zoom. Aí fizemos isso também. Então, resumindo, a gente conseguiu fazer nos últimos 12 meses, a gente readaptou o relacionamento presencial por um relacionamento virtual que é tão rico em termos de conteúdo quanto o que nós tínhamos antes. Agora, existe um problema que é muito difícil você criar uma intimidade com uma pessoa que você não conhece, se você conhece a pessoa pela primeira vez dessa forma. Então, isso a gente até achou que ia ter uma implicação em contratações, em parar as contratações por causa disso, e a gente também continuou as contratações, mas eu acredito que essa parte da intimidade é um negócio mais complicado. Agora, Alexandre, eu não sei como que vocês se comportaram em relação a isso no Brasil. Olha, João, como eu disse para você, foi um processo mais complexo por essa transição. Mas eu vou começar a história um pouco antes. E vou até dar uma particularidade interessante, que é uma pergunta que a Irene nos fez aí para mim e para o João, que ela virá daqui a pouco, mas eu vou até antecipar, Irene. Bom, eu estava, ano passado, quando começou a pandemia, foi quando eu até encontrei a Irene, eu estava em outra empresa, eu estava na Ingevity, né? E na Ingevity eu cuidava da América Latina, da Europa, Middle East e África, né? Do Oriente Médio e África. Então eu comecei a pandemia cuidando do pessoal que estava lá fora e aqui. E eu fiz a minha última viagem em fevereiro de 2019. Eu viajava, João, não te contei isso ontem, né? Eu viajava todo mês, ficava 10 dias em Bruxelas e 20 dias aqui no Brasil. Muito complicada esse momento da carreira. Lá tinha pessoas em 9 países diferentes. E quando começou a pandemia, foi um grande desafio. Eles já estavam alguns em home office, mas eram culturas completamente diferentes, inclusive diferentes da nossa. Então, a dificuldade é você cuidar das pessoas que pensam de maneira diferente, mesmo numa pandemia que é global, que é uma coisa nova, né? Então, era muito complicado controlar a ansiedade das pessoas, a vontade de fazer as coisas, a vontade de ter que ficar em casa com os problemas caseiros. Aconteceram casos de burnout, tá? Todo mundo teve, né?
tivemos que cuidar das pessoas que não resistiram no começo. E nesse intervalo, a coisa mais louca que aconteceu foi que eu fui contratado pela Axion num processo que foi 100% virtual. Aliás, eu não fui para a Axion nos Estados Unidos ainda. Eu não conheço os líderes que me contrataram, porque eu entrei na pandemia aqui. Então, a primeira constatação é que os processos que a gente imaginava serem quase que impossíveis, como contratar um executivo, né, um vice-presidente para cuidar de uma região, ser completamente virtual. É possível. Foi feito. Né? Recursos, o Zoom, o Teams, tudo funciona. As reuniões têm que ser um caráter um pouco diferente, um pouco mais abrangentes. O vídeo não traz todo o body language, né? Expressão corporal, que você, numa entrevista pessoal, traz, mas tem outros métodos. Os processos são mais longos. Então, foi uma experiência bem interessante. E quando eu cheguei à Axion, então, já cheguei pós esse período inicial de pandemia, eu percebi que o trabalho feito foi espetacular, porque toda a minha vontade de cuidar das pessoas antes de cuidar do negócio, porque uma coisa não existe sem a outra, foi feito, né? com muita atenção. A indústria química, João, ela tem uma pegada um pouco mais séria, né? Um pouco mais, assim, é mais formal, mais formal. Ele é mais formal, exatamente. Então, a gente joga o jogo ali, tenta transformar um ambiente um pouco mais colorido, mas é uma empresa que trabalha com segurança, com processos contínuos, temperatura, pressão, riscos. Então, é muito complexo o sistema. Escritório junto com a fábrica. Então, é uma realidade bem diferente. Então, nós tratamos bem. Quanto aos clientes, a gente ficava muito preocupado, porque os clientes são grandes. Milhares de empregados em sites espalhados pelo Brasil. Nossa preocupação é que os clientes tivessem problemas e parassem a produção, né? Em alguns casos aconteceu, unidades pararam por alguns dias, em caso, semana, porque um turno inteiro se contaminou, né? E não tinha substituto. Então, aconteceram coisas interessantes que foram contornadas, não tiveram, eu diria, reincidência. Aprendemos muito com isso. E eu vejo hoje que as pessoas sentem falta do escritório, mas elas encontraram um equilíbrio interessante. Acho que o que falta hoje, o João colocou muito bem, nós estamos numa dedicação tão grande, das 8 às 20 horas, nós não paramos muitas vezes nem para almoçar e ir ao banheiro. Isso é uma coisa preocupante, porque a gente deixa a agenda nos levar. Não pode. Nós discutimos isso com a Irene, o João, eu e a Irene, sobre o cuidado na sua agenda. Bloqueie a agenda, né? Deixe uns minutinhos para você poder levantar, tomar água, almoçar, né? É muito complicado. Então, as pessoas ainda não estão preparadas para lidar com uma agenda onde tudo ainda é virtual. Esse é um aprendizado que nós estamos no meio, né? E ele não é fácil. Isso é verdade. Você, não só isso durante o dia, mas você olhar também para o seu físico, né? Para você estar mais equilibrado, né? Como é que você faz? A meditação, nesse momento, é uma coisa importante. E é verdade, a gente acaba esquecendo da gente, nós somos o centro, a força, né? E vamos direto ao trabalho. Então, esse é um momento que também vai fazer com que, daqui a pouco, vocês tocaram nessa pergunta que eu ia fazer, do equilíbrio entre o negócio e a gestão de pessoas, né? Mas estou curiosa, como é que vocês asseguraram ou continuam assegurando, né, que a produtividade ela esteja no ritmo de garantir a continuidade do negócio? Vocês acham que a tomada de decisão mudou? Vocês tiveram que mudar alguma coisa? Você quer começar, Alexandre? Posso começar. Eu acredito que nós estamos tomando decisões muito mais participativas agora. Porque você
nós criamos a necessidade de discussão dos temas em grupos amplos, porque você não tem aquela possibilidade de discutir uma coisa com alguém de uma área que está nesse escritório, eu dou 2 passos e vou no outro. Você consegue fazer esse trânsito sem reunir os dois. Virtualmente é mais complicado, né? As agendas estão mais complicadas, então as decisões são tomadas mais em grupo. Elas, para mim, pelo que eu experimentei, elas têm sido mais rápidas, né? E mais assertivas, porque você realmente não tem mais tempo de ficar fazendo as reflexões infindáveis que muitas vezes fizemos na nossa vida, né? Então, para mim, mudou a dinâmica, mudou como a decisão é tomada e como a gente resolve as coisas. João, e você? Eu concordo completamente, vou confirmar o teu ponto e vou colocar um segundo aqui, só para colocar um frame, uma moldura nesse comentário do Alexandre. Eu peguei as minhas reuniões, que eu achei que trabalhava muito, né? Então, peguei as minhas reuniões na agenda em fevereiro de 2019 e em fevereiro de 2020. E o que eu descobri é, devido à viagem, devido ao transporte, devido à segurança, ao avião, e eu, na verdade, consegui fazer 2 vezes o número de reuniões que eu tinha com o Zoom do que eu tinha no passado. Então, eu concordo completamente com o Alexandre que as decisões estão sendo mais rápidas pelo simples fato que agora é mais fácil. Você manda um invite e a pessoa tem uma reunião virtual, se ela tem, ela pode mudar. É mais fácil fazer um compromisso de mudança de horário quando as pessoas não estão viajando, não estão assim, em transporte. E eu acho que as pessoas são mais assertivas, concordo com você também. Você está numa live dessa e a gente tem o dado é mais estruturado também. Acho que as reuniões são mais estruturadas, mais bem preparadas. E aí as decisões são tomadas muito mais rapidamente. Agora, do ponto de vista dos meus clientes, né, a gente tem projetos, a maior parte dos projetos que a gente faz são projetos novos, de implementação de software, de hardware, em cloud, em SaaS. E os clientes que estavam preparados para a transformação digital, eles aceleraram a transformação digital. Então, já que o data center está fechado, você não pode entrar no data center. Missão número 1 da Oracle foi ter certeza que tinha gente de suporte, ou on-site, ou remoto, para fazer com que as coisas estivessem rodando. Aí os clientes aceleraram os projetos de transformação que já estavam sendo discutidos. Agora, os projetos que precisavam ser iniciados, tipo uma implementação de ERP nova em SaaS, que requer um controller, que requer um CFO, um cara de vendas, um cara de manufatura, um cara de fulfillment, essas são muito mais complicadas, que você precisa de um time com whiteboard e ficar escrevendo e fazer concordar em projetos. Então, esses projetos acabaram sendo afastados aí para o futuro. As decisões atuais, eu concordo com o Alexandre, ficaram mais rápidas. E eu sou bem sincero, no mundo virtual, tudo que a gente faz, a gente tem uma pergunta aqui no chat que a gente pode responder também. O mundo virtual, na verdade, é uma aceleração da conexão das pessoas. Então, as pessoas estão conectadas aqui, ao invés de estarmos num escritório, num restaurante, num hotel, nós estamos juntos, né? O problema são as interações que requerem outros tipos de conexão. Eu acho que a humanização da relação vai continuar, acho que a proposta vai ficar até mais acentuada no futuro. Acho que o ponto não tem mais reversão. As empresas e as pessoas, eu concordo com o Alexandre, que elas estão mais confortáveis, muito mais confortáveis com o mundo virtual, que a gente estaria se tivesse projetado para estar virtualmente. É uma coisa muito interessante, um paradoxo interessante. João, deixa eu fazer um complemento interessante. A nossa atividade tem uma parte da essência do nosso negócio que é ajudar o cliente na linha de produção dele. Então, os clientes fabricam milhares de metros cúbicos de painel, né, por exemplo, de MDF, são máquinas rápidas, e o nosso produto ele está nesse sistema, e é um produto muito importante, um componente muito importante para a formação desse painel.
a presença dos nossos técnicos, especialistas no cliente é fundamental. Quando eles têm um problema, eles nos chamam e nós ajudamos os clientes a fazer ajustes. Essa parte do trabalho não pode ser virtual. Então, nós tivemos um desafio no começo que foi como atender o cliente no momento de afastamento, né? Então, a equipe criou lá um frame, uma tabela, medindo distâncias, né? Olha, o cliente tal, eu consigo atender sem pegar avião. Então, esse eu consigo visitar, né? Então, foi criado um mapa para atender os clientes no dia a dia e na urgência e não deixá-los sem assistência. Então, uma característica muito particular do nosso negócio, né? Um outro ponto importante, a gente falou sobre tomada de decisão e eu acho que tem nós temos que tomar cuidado com esse afastamento, né, só virtual, porque nós saímos de um modelo, aqui no Brasil, por exemplo, nós somos o pessoal do contato, não é, João? Aqui, o brasileiro é assim. Então, tem uma primeira mudança. A segunda é que nós nos acostumamos ao virtual, mas o presencial vai voltar. Como é que vai ser essa volta, né? O equilíbrio? Eu vi uma pergunta aqui no chat sobre isso, de humanização de volta. Realmente não tem fórmula. Nós vamos aprender a trabalhar no sistema misto, né? Quando houver uma normalização, não creio que volte todo mundo para o escritório, porque essa dinâmica mudou, mas o meio termo não tem fórmula. Cada empresa, cada ambiente vai ter o seu. Aquele momento do presencial e o momento do virtual. E outra coisa importante que eu quero comentar, que foi uma pergunta no chat, é sobre câmeras, que foi o Baraldi que perguntou, o uso de câmera ou não. Eu acho que o uso da câmera nos ensinou a respeitar muito mais o outro, porque a gente vê, cada um está numa casa diferente, com coisas diferentes, o gato passando, o filho atrás, o filho no colo. Nós aprendemos a lidar com essas coisas novas, né? E é muito legal. Tudo é válido. Então, numa reunião, se tem um filho no colo de alguém e ele está falando com você, não tem interferência, ele precisa estar com o filho porque não tem com quem ficar, está valendo. O gato passou, normal, né? Atrapalhou a reunião? Então, nós mudamos a dinâmica das relações. Isso acho que veio para ficar mesmo. Foi muito bom ter acontecido isso. Eu também acho. Eu tenho um cliente que faz as reuniões com o bebê no colo, porque ele tem que dividir com a mulher dele e o bebê está lá no colo. E está certo, está tudo certo, né? Eu também acho. Agora, só um ponto, Irene, que a gente está tem algumas perguntas aqui, eu quero fazer uns comentários, acho que foi muito legal o que você colocou, Alexandre. No momento, as pessoas, o meu pessoal aqui na Oracle, a gente teve um problema com isso. Porque as mães, por exemplo, que tem criança, você tem que cuidar, a criança tem Zoom também, né? Tem aula virtual, não está fazendo lição, eu falei, eu não consigo gerenciar a câmera. Então, a gente colocou a câmera como opcional. Nós tivemos que avisar, olha, você marca horário para tomar café, horário para andar, horário para almoçar, horário para dar almoço para sua família, e se você não puder entrar na câmera, não precisa entrar na câmera. A gente fez uma pesquisa com os funcionários, eles estavam muito estressados pelo fato de ter que estar no vídeo on. E aí as pessoas ficam com o vídeo quando elas querem, mas a maior parte das pessoas preferem ficar no vídeo. Por isso que você comentou, né? Porque você vê o outro, né? Você vê o outro, você se sente visto, realmente, né? Mas existe o respeito àquele que não quer abrir a câmera. Também, Sim, é uma coisa opcional, né? É opcional. Tem dois pontos no chat, que é a parte da humanização da relação e a produtividade e as métricas, né? Nós, empresa americana, tem métrica para tudo, né? Então, a gente tem até uma piada aqui nos Estados Unidos que finanças consegue me dizer a qualquer momento do dia as 10 definitive métricas that I suck. Né? Então, métrica, a gente sempre vai ter métrica, né? Então, as métricas de produtividade, de crescimento, de vendas, de geração de negócio, todas elas foram positivas. E foram positivas, na minha opinião, por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas estão perdendo menos tempo viajando. O meu negócio é um negócio que as pessoas ficam muito tempo em transporte.
porque você tem que ir para clientes, os clientes aqui são muito longe. Uma viagem daqui para a Califórnia são 6 horas no avião, mais o transporte, você perde um dia numa viagem dessa. Então, você tem essa parte. A segunda parte é o attrition, são as pessoas mudando de empresa. Parou muito isso, né? Então, e tem uma relação direta de produtividade com pessoas mudando de emprego, que você consegue aumentar 15% de produtividade se as pessoas não se moverem. Então, as métricas existem, elas são positivas. E a parte do happy hour, que é importante, tinha um amigo comum nosso que nos ajudava, Irene, lá no passado, que falava que a metáfora do escritório é semelhante à do castelo, né? Então, a gente precisa voltar para o escritório porque no nosso DNA foi formado que quem está dentro do castelo é amigo e quem está fora do castelo é inimigo. Quem está fora do castelo veio para te atacar e quem está dentro do castelo está aqui para te defender. Quando você faz o trabalho remoto, que na IBM, por exemplo, a gente começou no ano 2000, 2003, mandar todo mundo trabalhar de casa, se tiver alguém da IBM, coloca um comentário, a gente percebeu uma deteriorização da parte de teamwork, da parte de as pessoas se sentiram sozinhas, porque você não tem aquela sensação que você está dentro de um castelo e que você tem um castelo do ponto de vista positivo, né? Não um castelo, um forte, né? Em que você está protegido por estar dentro, inserido numa comunidade. Então, essa parte, eu acho que é a parte que a gente tem que recuperar. E para tentar compensar isso, que eu fiz esses happy hours com meus times, né? Então, eu tenho vice-presidentes que trabalham para mim e eles têm diretores que trabalham para eles. Então, o que nós fizemos é cada um fazia um happy hour numa quarta-feira, numa quinta-feira, e o cara me convida e eu falo com o time dele. Então, é uma coisa também que seria impossível de ser feita se fosse por viagem. Você nunca consegue coordenar uma viagem que eu consigo falar com todos os meus meus reportes diretos toda semana. Então, aí a gente experimenta um vinho, fala de uma pessoa, alguém faz uma apresentação interessante, traz uma cantora da Broadway, e isso mais ou menos compensou a falta. Nós ainda estamos fazendo isso toda semana, compensou a falta do contato dentro do escritório, mas eu acho que essa metáfora do castelo é necessária. Quem está dentro do castelo é amigo e quem está fora é inimigo. Isso é importante dentro da formação do time. É isso mesmo. Mas vocês acham que, com todo esse contexto, o estilo de liderança mudou? Eu acho que sim. Alexandre, começa por você. Eu também acho que sim. Um líder que não tiver a flexibilidade, a capacidade de compreender essas... A gente falou de tantas sutilezas aqui, né? De entender o comportamento das pessoas trabalhando remotamente, as dificuldades, respeitar os momentos, tomada de decisão rápida, tomar mais riscos, né? O risk talking, né? Conversa de risco mudou de patamar. Você fala coisas que quando você fala aqui ao vivo, não dá para corrigir. Então, você tem que tomar risco, falar, assumir, decidir. Então, o líder de hoje, ele é mais abrangente. Ele tem que ter as habilidades técnicas muito bem colocadas, mas ele tem que ter habilidades comportamentais muito especiais. Acho que nem todos conseguirão sobreviver num ambiente novo como esse. O que você acha, João? Eu tenho, a Irene sabe disso, a minha filosofia é de pirâmide invertida, né? O meu time não trabalha para mim, eu trabalho para o meu time. Então, eu estou aqui para trabalhar para o meu time e o meu time está aqui para trabalhar para o cliente. Se nós fizermos o que for certo pelo cliente, o cliente vai reciprocate, né? A reciprocidade vai ser negócio e aí tudo fica resolvido, né? O mundo virtual acelera isso, porque se eu estou com um problema num negócio, estou na Gap, por exemplo, é um dos meus clientes que eu sou padrinho da conta, tiveram um problema, o Banco Desjardins no Canadá, é muito mais fácil a gente entrar num Zoom como esse e resolver o problema com um nível mais alto no cliente, e eu entro como recurso. Então, o que vocês precisam para esse negócio ser bem sucedido? Eu acho que, desse ponto de vista, o mundo virtual melhorou o tipo de líder que está sendo bem sucedido na empresa.
Agora, eu tenho uma confissão para fazer, porque eu vi, né? O pessoal de headquarters, né, o pessoal de matriz, ficou muito preocupado, porque o staff na matriz, ele existe pela burocracia, né? Então, as regras do escritório bureau, eles estão ali para... E na hora que você tira o pessoal da matriz, eles não recebem ligação, não tem e-mail que vai para eles, não tem call, não tem nem invite de Zoom. Então, o pessoal de matriz ficou super preocupado, que eles falaram, o que está acontecendo? Porque eu entrava numa reunião porque o cara estava lá na matriz, o caixa vem aqui e entra na reunião. Se você não está fisicamente no teu escritório de sede, o pessoal ficou preocupado no começo. Viu? Eu não sei como é que foi com você, Alexandre, mas o pessoal aqui falou, o que está acontecendo? Eu falei, está acontecendo que vocês não perceberam a mudança da característica do negócio. Né? Eles perderam o controle, não é, João? Controle, aquela coisa que passava tudo por ali, né? Saiu dali. Na verdade, assim, não é que o estilo de liderança mudou, não é porque as pessoas não vão ser líderes, é o que não existia antes. Quer dizer, você tinha uma liderança forte no topo, as empresas andavam. Hoje não, a liderança ela tem que ir do topo até quem está lidando com a base da pirâmide. E ser líder é isso, é você entender o outro, motivar o outro de acordo com as suas motivações, dar suporte, isso foi sempre, só que nunca foi tão necessário fazer isso. Então, é interessante, né? Na verdade, hoje você tem que realmente ter um líder. E antes você não precisava, você poderia ter um gestor, né? Exatamente. E a comunicação é algo importante que o líder tem que saber ligar as pontas, né? Porque... E escutar. E escutar. Numa reunião virtual, você tem que escutar muito mais do que numa reunião presencial. E a pessoa vê quem está escutando, você é bem visível quem está escutando e quem não está escutando. Aliás, escutar é uma das belas qualidades de um bom vendedor, né, João? Saber ouvir. Por isso que a gente tem duas orelhas, né? Agora, aqui alguém perguntou, e foi a Gisele, quais são os soft skills? O Alexandre deu alguns exemplos, né? Tem que ser um tomador de risco, tem que ter empatia, tem que estar perto das pessoas. Tem que ser generoso. Eu acho que tem que ser generoso, né? Porque o tempo, e em vendas, não sei quem está em vendas aqui, o pessoal de RH me pergunta, e você me perguntava, qual que é a principal característica de um vendedor? Primeiro, você tem que ser otimista, né? Porque numa taxa de conversão de lead de 25% ou de 15%, o vendedor tem que ser um otimista, senão se você não contratar um otimista, você vai ter um problema. A outra coisa, ele tem que ser generoso, né? Porque a coisa mais escassa que nós temos na nossa vida é tempo. Então, se eu vou dar tempo para o meu cliente, para o meu funcionário, sabendo que só 10 ou 20% das vezes isso vai ser bem sucedido, eu tenho que ser otimista e generoso. Então, acho que esses dois soft skills são mais importantes do que eram antes, né? E a curiosidade, eu acho que mais do que nunca, a curiosidade é uma coisa que, se você não vier bem preparado para uma live, se você não vier bem preparado para uma reunião, antigamente você tem sempre alguém do teu lado, você pega, traz. Aqui, acho que as pessoas estão bem mais expostas à falta de preparo. Eu acho que a curiosidade, a generosidade e o otimismo são coisas muito importantes, né? Isso, essa coragem que também que o Alexandre falou, essa curiosidade, ela se traduz em querer aprender, né? Porque essa é uma sociedade de desaprender e aprender. Desaprender e aprender. Então, essa curiosidade é que vai mover. E eu acrescentaria a resiliência, né? Porque que é esta capacidade que a gente tem de passar pelos desafios e sair melhor do que entrou. Porque provavelmente nós teremos períodos cheios de desafio. Gente, a gente está chegando ao final. Como eu falei no início, as perguntas vocês podem fazer via LinkedIn também para os dois. Eu tenho esses minutinhos para o João e o Alexandre
se despedirem, porque às 8 horas, infelizmente, a gente tem que fechar, e eu quero hoje contar uma historinha para vocês no final. Então, eu vou deixar o João e o Alexandre para fazer esse final, por favor, e depois eu conto a história. Uma coisa antes da despedida, falar tchau, né? Uma característica importante do líder, né? Principalmente na indústria. Essa é interessante. A indústria produz. Nós temos gente que não parou, né, na produção. Eles estão lá 24/7 trabalhando. Então, uma grande preocupação que eu tenho, que eu acho que um líder que tem esse tipo de negócio tem que ter, é como fazer a coisa chegar naquela pessoa que não está participando das lives, que está trabalhando fisicamente, e ver todos os colegas que estão fora dali, como que a comunicação chega neles. Isso é fundamental. Manter todo mundo informado, sabendo o que está acontecendo, estando em casa ou estando lá na planta, onde eles têm que ir todo dia. Muito importante. Então, acho que esse é um soft skill também importante para o líder. Tá, Irene? E termino aqui. Quero agradecer a oportunidade. Responderei perguntas pelo LinkedIn. Ter falado com o João, que está em outro país e outro setor, foi muito legal. Aprendi bastante, João. Você é seu amigo agora, tá? Vou entrar no seu LinkedIn, serei seu amigo. Espero poder te conhecer pessoalmente em breve. Olha, é a primeira vez que um participante pede uma reunião, os três, para a gente se conhecer. Quer dizer, nós já conhecíamos, mas para a gente poder falar, né? Então, o João, ele está sempre se preparando para o melhor, né? Então, esse é o João. E acabou conhecendo o Alexandre também, né? Muito bem, João. Então, obrigado, Alexandre, pelo comentário. Obrigado, Irene, pelo convite. Obrigado a todo mundo pela participação. Passou muito rápido, viu? Um comentário passou muito rápido. Nós tínhamos preparado, colocar aqui, a gente chama isso de teaser, né? Um chamariz, para a próxima live, a gente ia falar sobre o segredo do sucesso. Qual que é o segredo do sucesso? Vamos fazer uma próxima. Então, nós faremos uma próxima. Então, vocês estejam ligados com qual que é o segredo do sucesso, que não tem segredo. Né? Eu falei para a Irene, se você trabalhar 17 horas por dia, 7 dias por semana, por 35 anos, aí chega uma hora que você tem sorte. Né? Mas a gente pode falar mais sobre ferramentas para ajudar a nossa sorte. Então, obrigado a todos, obrigado pela participação. Uma coisa para o pessoal que está aí no Brasil, eu tenho a minha família toda aí no Brasil, morei no Brasil, sou brasileiro, não se desanimem, e essa é uma situação transitória. Daqui a 6 meses ou 2 meses, a gente vai voltar a um business diferente, um negócio diferente, mas a gente vai voltar à situação que nós estávamos anteriormente. O que vai acontecer é que nós aprendemos muito. Né? Então, eu vejo muita gente preocupada, desanimada. Não se desanimem, cuidem da sua saúde, que em 6 meses, 12 meses, a gente vai estar numa boa situação. E eu vou finalizar a minha parte com uma linha do ditado do John Lennon, né, que ele falava que no final tudo vai dar certo, e se não der certo é porque não chegou no final. É isso aí, João. Bom, eu disse que hoje eu queria terminar com uma história. Antes de tudo, eu quero agradecer a todos, realmente, ao João e o Alexandre, 2 queridos amigos, pela generosidade de estar aqui com a gente. Agradecer a todos vocês também pela generosidade de estar aqui com a gente, todos os participantes. Muito bem, gente, eu queria terminar hoje uma história da mitologia grega e que conversa muito com este momento que a gente está passando e que o João falou. E eu vou contar a história de Pandora. Para aqueles que não conhecem, Pandora casou com Epimeteu. Epimeteu quer dizer percepção tardia. Epimeteu era irmão de Prometeu. E Zeus ficou muito chateado porque Prometeu deu o fogo ao homem e queria castigar Prometeu. E ele resolveu castigar Prometeu através de Epimeteu. E Epimeteu, casado com Pandora, uma mulher linda, bastante curiosa, o que fez Zeus? Deu uma caixinha para Epimeteu e disse: Epimeteu, essa caixa você não pode abrir.
O que fez Epimeteu? Disse para Pandora: Pandora, você não pode abrir essa caixa. O que fez Pandora? Abriu a caixa. Abriu a caixa e da caixa saíram todos os males do mundo. Só que ficou por último a esperança. Então, gente, a minha mensagem hoje é que a gente, de tudo, né, de todos os males, sempre fica a esperança. A gente não pode perder a esperança, né? Esperança na vida, esperança que isso é um aprendizado, esperança no que o João falou, que isso vai passar, porque não acabou. Então, a minha mensagem de hoje é: vamos sonhar, vamos trabalhar, né? Duro, porque a gente tem coisas para fazer, mas vamos também sonhar, vamos imaginar o futuro e vamos ter muita esperança, porque vai dar certo. Então, eu desejo a todos uma excelente noite. Mais uma vez, obrigado. Um beijo a todos. Agradeço. Um beijão para vocês e a gente se vê na próxima. E já está devendo depois uma live, a gente vai programar para falar sobre o segredo do sucesso. Tá bom? Beijão. Obrigado, pessoal. Obrigado, Irene. Obrigado, Alexandre. Tchau, João. Tchau, Irene. Tchau. Tchau.